Olá, queridos amigos, estimados irmãos, estamos aqui para o estudo de mais uma lição, a lição do sábado 25. Vem nos falando, venha, raciocinemos juntos. O verso áureo, Isaías, capítulo 1, verso 18, diz assim: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O texto inspirado em Patriarcas e Profetas, página 371, diz assim: A lei de Deus era a base desse novo concerto, que era simplesmente um mecanismo para harmonizar novamente os homens com a vontade divina, colocando-os onde pudessem obedecer à lei de Deus. Era o desejo de Deus que Israel estivesse em profundo relacionamento com Ele e, como consequência, obedecesse aos seus mandamentos. E hoje conosco também não é diferente. Deus também quer que tenhamos relacionamento com Ele, tenhamos um pacto com Ele, né? Participemos do seu concerto, obedeçamos a sua lei como consequência de um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. E o resultado do nosso relacionamento com Cristo, dia a dia, é a justificação, o perdão dos nossos pecados, é a santificação diária e, por fim, a salvação em Cristo Jesus na glorificação eterna. O primeiro tópico vem nos falando os dois concertos. A letra A, para sermos justificados perante Deus, que tipo de acordo é necessário da nossa parte? Salmo 50, verso 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Então Deus espera de cada um de nós, irmãos, que nos voltemos para Ele, que façamos um concerto com Ele antes que seja tarde demais, né? Que façamos um pacto com Ele. Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus servos, seremos o seu povo e obedeceremos a sua palavra conforme a sua vontade. Mas para isso é preciso nos entregarmos primeiramente a Cristo. E Cristo em nós, a sua graça opera em nosso coração e nós conseguimos ser obedientes a Cristo, obedientes a Deus. Seremos obedientes ao chamado do Senhor, ao pacto que é feito com o próprio Deus, né? Só em Cristo, como nosso suficiente e único Salvador, é que nós podemos alcançar essa graça de sermos obedientes à palavra de Deus e fazermos esse concerto com o Senhor. A letra B, para assumirmos um acordo como esse, que atitude devemos ter? Qual deve ser a nossa atitude para assumirmos um compromisso com Deus, dessa magnitude, esse concerto, esse pacto? Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão como brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Irmãos, a nossa atitude em relação ao chamado de Deus, ao chamado divino, é aceitar esse chamado. É aceitarmos o chamado divino a fazermos um pacto com Ele, um concerto de vida com Deus. E a base desse concerto com Deus é a sua lei. É a lei divina, é a lei dos 10 mandamentos, é a obediência à sua lei. Por nós mesmos nós não conseguimos obedecer essa lei. Mas por meio de Cristo, da graça de Cristo operando em nossos corações, é que nós podemos chegar à verdadeira obediência. A letra C. Quais opções de concertos nos são oferecidas? Temos um antigo concerto que se baseava em sacrifícios e obras cerimoniais, e temos um novo concerto na graça de Deus. O verso 13 de Hebreus 8 diz assim: chamado nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então Deus nos chama para vivermos uma nova aliança, fazermos um concerto com Ele, um novo concerto, um concerto da graça. É pela graça de Deus que nós alcançamos a obediência da sua lei. É pela graça de Cristo que alcançamos a misericórdia de Deus, né? É pelos méritos de Jesus que nós alcançamos a misericórdia de Deus. É pela graça de Deus que alcançamos, então, a misericórdia. Por meio de Cristo alcançamos a graça para obedecermos
a sua lei, os 10 mandamentos, a sua palavra. No novo concerto, Deus colocou, então, a sua lei em nossos corações, em nossas mentes. E nós, assim, buscamos obedecê-lo, pela graça de Cristo que há em nós. Os termos, diz assim aqui, a leitura Patriarcas e Profetas, 372. O novo concerto foi confirmado com melhores promessas. A promessa de perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e harmonizá-lo com os princípios da lei. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então Deus, por meio desse novo concerto, nos oferece a graça de Cristo, o perdão em Cristo Jesus, e nos capacita a sermos obedientes à sua lei e à sua palavra. O tópico 2, por que é necessário um novo concerto? Por que é necessário um concerto? A letra A, o que nos separa da comunhão com o nosso Criador? Isaías 59, 2, e o que nós merecemos? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre nós, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. Então, irmãos, o que nos separa de Deus é a nossa vida no pecado. É o pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus, né? E nós merecemos, por causa disso, a morte. Como diz o texto, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Os nossos primeiros pais caíram em pecado, Adão e Eva, e por consequência nós nascemos com esse gene do pecado. Por causa dos nossos primeiros pais, já nascemos pecadores, né? Com a natureza pecaminosa, com a sentença de morte. Mas em Deus, na sua infinita misericórdia, nós encontramos salvação, encontramos então perdão por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Em nosso lugar, Cristo morreu para salvar-nos dessa vida de pecado, para nos libertar e nos dar uma nova vida. No mesmo instante em que Adão cedeu às tentações de Satanás e fez as mesmas coisas que Deus lhe havia dito para não fazer, Cristo, Filho de Deus, se pôs entre os vivos e os mortos, dizendo que a punição recaia em mim e tomarei o lugar do homem. Dê-lhe outra chance. A transgressão colocou o mundo inteiro sob a sentença de morte, mas no céu se ouviu uma voz a dizer: já achei graça e resgate, já achei resgate. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado em favor da humanidade caída. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por nossa causa se fez pobre, para que, por sua pobreza, enriquecêssemos. Em nosso favor renunciou à adoração dos anjos, em troca dos insultos e maldições de uma multidão enlouquecida pelos sacerdotes e governantes. A letra B. Desde o início, que provisão Deus fez para evitar essa sentença de morte? Então nós vemos aqui, irmãos, que desde o início Deus fez algo, né? Jó 33, 24, 1 João 4, 19. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus fez o plano da redenção muito antes do homem cair no pecado. Deus fez o plano da redenção mesmo antes do homem vir a existir. Antes da criação do mundo, Deus já havia elaborado o plano de resgate. Se o homem cair, nós vamos fazer o homem e a mulher. Se eles caírem no pecado, vamos elaborar um plano, chamado plano da redenção. Antes da minha e da sua existência, Deus já proveu, né, o resgate. Cristo já havia morrido por nós, né? Antes de eu e você nascermos, Cristo já morreu por nós. Ele nos amou primeiro, se entregou por cada um de nós, por um mundo caído no pecado. Antes mesmo da fundação do mundo,
Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo já entraram em concílio e organizaram o plano da redenção para salvar o homem dos seus pecados e nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade de vida, nos resgatar para a vida eterna. O plano para a nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado após a queda de Adão. Foi uma revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Foi um desdobramento dos princípios que desde as eras eternas têm sido o fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem pelo poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, mas previu-lhe a chegada e tomou medidas para enfrentar a terrível emergência. Tão grande foi seu amor pelo mundo que fez um concerto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro tópico vem nos falando a semente da mulher. Quando aquela velha serpente, o diabo, enganou nossos primeiros pais no Éden, que promessa Deus fez para trazer esperança aos seres humanos? Gênesis 3 e 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui, irmãos, Deus fez a promessa de enviar um libertador ao seu povo, à sua nação. A sua semente venceria o maligno. Cristo, a semente, né? E assim como Cristo venceu o maligno, a antiga serpente, ele é o nosso Salvador, o nosso libertador. Assim como Cristo venceu o maligno no passado, nós também, por meio de um relacionamento íntimo com Cristo, podemos vencer os ataques de Satanás nesses últimos dias, o poder do maligno, se estivermos constantemente ligados a Cristo Jesus. A mulher representa a igreja de Deus em todos os tempos. E Cristo é a sua semente, o seu remanescente, né? A menos que tenhamos uma ligação vital com Deus, não conseguiremos resistir os efeitos profanos do amor próprio, do comodismo e da tentação para pecar. Então precisamos estar em íntima ligação com Cristo diariamente, aquele que venceu o inimigo de Deus. A letra B, quem é essa semente da mulher? Como nós já dissemos, né? E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18. Porquanto obedecestes a minha voz. Gênesis 3, 8 e 16. A última parte diz assim, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa semente da mulher é Cristo, Cristo Jesus, que esmagou e que esmagaria no futuro a serpente, que é Satanás, a cabeça da serpente, como uma ferida mortal, né? E nós só podemos então vencer as ciladas de Satanás, estando unidos a Cristo Jesus em um perfeito, íntimo relacionamento diário. Nós podemos vencer então as ciladas do maligno, as tentações de Satanás, quando nós estivermos então ligados a Cristo Jesus. Cristo desde os primórdios foi anunciado como o libertador, o salvador. E essa era a fé dos patriarcas. Já acreditavam que no futuro seriam perdoados, seriam libertos do pecado, justificados em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. A letra C diz assim um pedaço da nota, que é muito importante dessa letra B. Ele era o caminho quando Adão viveu, quando Abel apresentou a Deus o sangue do cordeiro morto, representando o sangue do Redentor. Cristo foi o caminho pelo qual os patriarcas e profetas se salvaram. É o único caminho pelo qual podemos ter acesso a Deus. A letra C, uma vez que Abraão não confiou em nenhum outro além de Cristo para o perdão dos seus pecados, no que esse tipo de fé resultou? Gênesis 26 e 5. Então nós podemos ver, irmãos, que a fé de Abraão resultou em salvação. Abraão teve tanta fé no futuro sacrifício de Cristo que foi chamado o pai da fé. Ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus lá nos primórdios.
pela sua fé no futuro sacrifício de Cristo para libertar o homem do pecado, no futuro sacrifício de Cristo em favor de toda a humanidade para o perdão dos pecados, né? Então, por meio de Abraão, que colocou a sua fé em Cristo, Abraão colocou a sua fé em Cristo e, como resultado, todas as nações foram abençoadas por causa de Abraão, né? Abraão colocou a sua fé em Cristo e todas as nações ao seu redor foram abençoadas como resultado da sua grande fé no sacrifício do Filho de Deus. Então, por meio de Cristo, Abraão cria que alcançaria a vitória, alcançaria a vida eterna, alcançaria a salvação. A morte de Cristo na cruz garantiu a destruição daquele que tem o poder da morte, o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá quem tente para o mal. A expiação nunca precisará se repetir e não haverá perigo de outra rebelião no universo de Deus. O único que pode efetivamente impedir o pecado neste mundo de trevas impedirá o pecado no céu. Santos anjos verão o significado da morte de Cristo. Os humanos caídos não poderiam ter um lar no paraíso de Deus sem a existência do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Não devemos então exaltar a cruz de Cristo? Os próprios anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois mesmo eles não estão seguros se não contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. A eficácia da cruz é que protege os anjos celestes da apostasia. Sem a cruz, não estariam mais seguros contra o mal do que os anjos antes da queda de Satanás. A perfeição angelical fracassou no céu. A perfeição humana fracassou no Éden, o paraíso da bem-aventurança. Todos os que desejam segurança na terra ou no céu devem olhar para o Cordeiro de Deus. O quarto tópico vem nos falando a confirmação do concerto. A letra A, embora esse concerto tenha sido firmado com Adão e renovado com Abraão, quando poderia ser confirmado e, portanto, chamado de novo ou segundo concerto? Hebreus 9:16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Então, para que seja aberto o testamento, né, para que ele entre em vigor, é necessária a morte do testador para que se inicie o procedimento de partilha, né? Então, o concerto foi feito entre Deus e Abraão, entre Deus e Adão, e renovado com Abraão. E então foi confirmado, ratificado com a morte de Cristo. O novo concerto pela fé. Então, Adão e Abraão criam no futuro sacrifício de Cristo em favor da humanidade para os resgatar. Se bem que esse concerto houvesse sido feito com Adão e renovado com Abraão, não podia ser confirmado antes da morte de Cristo. Foi aceito pela fé, mas quando confirmado por Cristo é chamado de novo concerto. Existia pela promessa de Deus desde que o primeiro sinal de redenção havia sido dado. Então, o primeiro concerto já existia desde quando Deus prometeu a Adão que resgataria a sua semente. E pela fé foi aceito, mas foi confirmado por Cristo no novo concerto, na morte do próprio Cristo, né? A letra B. Se esse concerto não foi confirmado até a morte de Cristo, como se aplica aos filhos do Rei Celestial que viveram antes da cruz? Hebreus 6, 13 e 18. Se ainda não foi confirmado, não tinha sido confirmado, né? Esse concerto da graça. Como os patriarcas viviam? Hebreus 6, 13 diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Verso 17, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus confirmou com juramento para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então ali naquele período havia uma promessa do próprio Deus a Adão, a Abraão,
E eles viviam crendo pela fé na promessa de Deus que futuramente Cristo seria enviado como sacrifício, morreria na cruz do Calvário para resgatar o homem do pecado, né? Então, Deus que não mente, ele mesmo se tornou juramento entre Deus e o homem, fazendo esse pacto com Adão, fazendo esse pacto com Abraão, que futuramente, né, o próprio Deus confirmou na morte de Jesus Cristo, a sua promessa, confirmando assim, ratificando o novo concerto da graça entre Deus e o ser humano quando Cristo morreu. O próprio Deus jurou por si mesmo que resgataria o ser humano. E Adão e Eva, os patriarcas que viveram antes da morte de Cristo, tinham fé na promessa de Deus. A aliança abraâmica foi confirmada pelo sangue de Cristo e é chamado de segundo concerto, ou um novo concerto, porque o sangue que o selou foi derramado depois do sangue da primeira aliança. Que o novo concerto era válido nos dias de Abraão é evidente pelo fato de que foi então confirmado tanto pela promessa quanto pelo juramento divino, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pelo que Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. O que mais nosso Senhor poderia fazer para fortalecer nossa fé em suas promessas? O quinto tópico vem nos falando as tábuas do coração. A letra A, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, que oportunidade recebemos? Hebreus 9, verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão dos transgressores, das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, Cristo morreu na cruz do Calvário, confirmando o concerto entre Deus e os homens, o seu povo. E é por meio do sacrifício de Cristo, irmãos, que nós recebemos a mesma herança daqueles que criam no passado. Pela fé no sacrifício de Cristo, nós podemos receber, por meio de Cristo, a promessa da herança eterna. Por meio de Cristo nós podemos receber, temos a oportunidade de receber a vida eterna, salvação eterna, uma nova vida, promessa de salvação, promessa de vida eterna, nós recebemos por meio de Cristo Jesus. Deus nos dá essa oportunidade. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Estamos aceitando a Cristo a cada dia em nossa vida? Estamos aceitando os méritos de Cristo em nosso lugar, em nosso favor? Hoje nós temos essa oportunidade, né? De sermos vitoriosos, assim como Cristo foi, se estivermos ligados a Ele. Então, irmãos, pela fé em Cristo Jesus é que nós podemos ser vitoriosos, né? Sobre a morte, sobre o pecado, não mais dor, não mais choro, não mais angústia aqui desse mundo, um novo céu, uma nova terra em Cristo Jesus. Essa é a oportunidade que recebemos por meio do sacrifício de Cristo, uma nova vida, vida eterna para cada um de nós, para todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador pessoal. A letra B, que apelo Deus faz a cada um de nós pessoalmente ao avaliarmos nossa responsabilidade diante de Deus, 2 Coríntios 6 e 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. Irmãos, Deus sempre tem feito apelos ao seu povo. Deus sempre tem feito apelos ao nosso coração individualmente. Deus sempre tem feito chamado a cada um de nós, né? Ele está falando que hoje é o momento da salvação. Hoje é o tempo da salvação. E esse tempo pode passar. Mas a porta da graça ainda está aberta para cada um de nós. Deus nos concedeu a Jesus Cristo e por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio dos seus méritos, nós podemos ser salvos, recebermos a vida eterna, o dom eterno de Deus, recebermos a sua graça para podermos ser obedientes à sua palavra, para podermos ser obedientes à sua lei. Por meio de Cristo tudo isso é possível.
Mas é preciso que nós, então, respondamos ao chamado de Deus. Deus tem nos chamado dia a dia, tem nos concedido a graça. E como tem sido o nível de resposta que nós estamos dando ao nosso Criador? Como estamos respondendo ao apelo divino? Hoje, aceite a Cristo, porque hoje é o tempo da salvação, mas esse tempo pode passar. Por isso, a cada um de nós é dada a oportunidade. Com certeza o Espírito Santo está falando a cada coração nesse momento. E ele deve, então, cumprir a sua promessa de dar uma nova vida, salvação e vida eterna a todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A todos aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador, é dado o poder para vencer o maligno, o pecado, forças para ser obediente aqui nessa terra, poder do Espírito Santo para ser instruído na sua palavra e viver fiel, produzindo o fruto do Espírito na sua vida. A mesma lei gravada nas tábuas de pedra foi escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria justiça, aceitemos a justiça de Cristo. Por meio de Cristo, nós somos aceitos em Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, santificados e, por fim, seremos glorificados. Seu sangue paga por nossos pecados. Sua obediência é aceita em nosso favor. Então, o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá o fruto do Espírito. Mediante a graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus escrita em nosso coração. Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe para continuarmos aprendendo a sua palavra e que possamos colocar em prática os ensinamentos do seu querer.